Dom Pedro precisa ser convenientemente informado sobre a decisão que deve tomar. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna, para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum lastro nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Somos independentes desde o século XIX, 1822? E agora? Somos independentes? Ou quando será realmente a independência do Brasil de acordo com o século XXI? Estamos independentes à luz do século XXI? Estamos independentes dos governos de ladrões? O primeiro passo para a independência do Brasil no século XXI é se tornar independente dos bandidos, dos governos de ladrões. Eu dou a minha modesta fórmula à luz da informática e à luz da Constituição brasileira lá nessa matéria. Vá no Google e digite voto direto existe e escreva à frente da frase YouTube. Depois de assistir voto direto existe, volte ao Google e digite STF independente e escreva à frente da frase YouTube. Essa segunda matéria é para mostrar que eu não sou ingênuo quanto ao STF. Mas o primeiro passo é nos livrarmos dos governos de ladrões. Não me parece correto. É uma anomalia total e completa. Ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela Presidência da República. Este é o segundo passo. Consertar o Supremo Tribunal Federal. Fazer com que ele represente realmente o mundo jurídico, pois ele representa o mundo político. Como diz o senador Regoff, é uma coisa ininteligível o presidente da República nomear os ministros do STF e, consequentemente, se tornar o comandante do judiciário. Ele nomeia a cabeça do judiciário, portanto,
o judiciário é subalterno ao poder executivo e também ao legislativo, porque ela tem que perguntar ao legislativo se está de acordo com a ideia dela ou dele quando for o presidente. E caso o Senado recuse, ela nomeia outro da cabeça dela ou dele. Sempre sairá da cabeça do presidente da República os ministros do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, o judiciário ainda está lá no século XIX, no século XVIII, no século XVII, quando o judiciário nada mais era que a longa manos do rei, do imperador ou do ditador. Foi contra isto que Montesquieu lutou, e sua luta ainda não acabou. Ele queria a independência não dos três poderes, ele queria a independência do poder judiciário, e tal não aconteceu até os dias de hoje. Acredito o certo ser um ministro do Supremo Tribunal Federal nomeado pelo Senado, um nomeado pela Câmara dos Deputados, 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 nomeados pelo Judiciário, eleitos pelos seus pares, 2 nomeados pelo Ministério Público, eleitos pelos seus pares, 3 nomeados pela OAB, eleitos pelos seus pares. Independência ou morte? Um dilema até hoje não resolvido. Dependeu da sorte ou só pelo Ipiranga foi ouvido? Nele a independência se afogou, só a morte sobrou. Morte do pau-brasil levado por preço vil, morte do ouro e da prata, morte das cascatas poluídas pelo mau uso, morte da moral que entrou em desuso na administração estatal do país que rico nasceu, mas sempre empobreceu. Por falta de sorte ou porque não achou um norte? A sorte cai do céu, é merecimento. O norte, o século XXI aponta. E aponta com 2 itens: a informática e a Constituição de 1988. É só somar essas duas, é só casá-las e nós teremos então achado o norte. E isto pode ser dito em versinhos. Para atender esta nação, basta cumprir a Constituição. Ela é clara logo no início, quando apresenta o seu maior princípio: todo poder emana do povo. Isto não é nada novo. Desde os anos 30 está valendo, só no papel, infelizmente. Mas, com o povo se envolvendo, mostrando não estar contente com o partido nele mandando, uma solução está procurando. E não dá certo! Eles fazem o nosso direito! Solução que só o Brasil tem. De Santa Catarina, ela vem. O juiz Carlos Prudêncio a criou. De urna eletrônica a chamou. Em Brusque ela foi testada. Pelo TSE, ela foi aprovada. Infelizmente, ninguém notou que ela e o caixa eletrônico são irmãos, que os dois podem dar as mãos, e ela com ele aprender a falar com o eleitor, seja lá onde for, para do eleitor poder saber de quem ele gosta para valer, e valer para o partido aceitar quem o povo indicar. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. Como provar que os dois são irmãos? Simplesmente apresentando os fatos a seguir. No Reino Unido, onde cada vez menos gente aparece para votar, o voto eletrônico pode ajudar a superar a apatia das pessoas se puderem votar no toque de um botão, onde houver uma conexão da internet. Mas será tão seguro e acessível
quanto votar numa zona eleitoral onde os eleitores depositam pessoalmente sua cédula dentro da urna? Bem, um sistema foi desenvolvido e seus criadores dizem que é tão seguro que um dia todos poderemos votar em eleições governamentais no conforto de nossos lares. Agora, vamos testar a votação online. Vejamos como o sistema funciona. Este console de videogame se conecta ao computador central através da internet. O computador registra a ligação de Emma e de que tipo de aparelho vai votar. Então, envia de volta uma ficha de votação eletrônica. Emma tem que enviar sua identidade e a senha correta antes de poder votar. O sistema verifica se combinam e se Emma não votou ainda. O programa oferece um teclado para cada aparelho. Então aqui Jake pode digitar seu nome e senha. Quando termina, seu voto é codificado e está a caminho para o computador central. Os votos estão começando a chegar. E até agora, o sim está bem na frente. Parece que a vitória é do sim. O resultado final é 43 sim e 6 não. Mas, na prática, ele se compara à segurança testada e garantida da zona eleitoral? Kim tentou enganar o sistema e votar 2 vezes. Ele me disse com educação que eu já tinha votado e não poderia votar de novo. Mas seria possível entrar no sistema e levá-lo à destruição? Potencialmente, se misturar toda a força de todos os computadores do planeta e dedicar algumas semanas para isto, você até poderia decodificar a informação, mas seria a dificuldade de hoje. O nível de segurança se compara de bancos online. O que nossos eleitores em casa acham do sistema? Acho que é uma boa ideia, poupa muito tempo. Não temos que sair de casa, basta sentar e votar no conforto do seu próprio sofá. É demais. O nível de segurança se compara de bancos online. O presidente do TSE acompanhou de perto os testes da transmissão de dados via satélite em locais de difícil acesso. No mês de julho, visitou esta escola da comunidade do Catalão, no Rio Negro, localizada no estado do Amazonas. É uma das 1.400 comunidades que ficam distantes mais de 3 horas da capital. Espalhadas por cerca de 400 municípios em 3 estados, todas as localidades apuraram e totalizaram os resultados por meio de um computador portátil. A tecnologia permitiu agilidade na computação dos votos. Através destas antenas, as informações são transmitidas para a rede de satélites. Os dados chegam nesta sala do TSE. No centro de monitoramento, os boletins de urna são distribuídos para os tribunais regionais eleitorais. Por meio desses equipamentos que nós podemos colher os boletins de urna dos locais de votação, como aldeias indígenas, como locais de votação em cidades que ficam no meio da floresta amazônica. Sem esses equipamentos, nós não conseguiríamos fechar a eleição ainda dentro do mesmo dia. Precisaria haver um deslocamento das urnas eletrônicas por barco, por helicóptero, até um local onde pudessem ser totalizados os boletins de urna. O Brasil tem a tecnologia para praticar o voto online. Na última eleição foram 540 mil urnas eletrônicas vagueando pelo Brasil todo. 540 mil mesários honestos que levaram o pendrive sem jamais pensar em trocá-lo. 540 mil mesários honestos. Quando o voto online é absolutamente possível, o que foi provado por toda esta manobra mostrada aqui, praticada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral está pronto para o voto online. A urna eletrônica viaja todo o Brasil para alcançar os eleitores e garantir o sucesso do processo eleitoral. São viagens de caminhão, avião, helicóptero, barco e até canoa, em busca de eleitores que vivem distantes das capitais. Para chegar a alguns lugares,
A Justiça Eleitoral conta com o apoio da Marinha e da Aeronáutica ou contrata empresas especializadas em transporte. Nós estamos nessa aventura aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Nós estamos aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Mas se precisarmos de dinheiro para nossas despesas diárias, é só entrar num posto de gasolina e falar com o caixa eletrônico. O difícil é explicar ao caixa eletrônico por que a sua irmã, a urna eletrônica, sofre tanto. Um candidato só para botar a cara para fora do partido, muitas vezes ele deixa dentro do partido milhões. Como foi o caso da Marina, a candidata menos cara de 2010, com chance de ganhar a presidência. Ela deixou dentro do partido 30 milhões de reais, que foram obtidos como, gastos como e devolvidos como. Sabemos perfeitamente como todo o mecanismo acontece, porque já não se preocupam mais em esconder. Temos à nossa frente uma verdadeira disputa de cavalos, uma corrida de cavalos, onde há azarões e favoritos. O empreiteiro doa uma importância que atende a todos. É claro que ele aposta mais no favorito e menos nos azarões, mas na certeza de que quem ganhar, seja azarão ou favorito, vai pagar e muito bem o que eles doam. Mas se nós sairmos desta furada e formos para esta forma de obter o governante que a Constituição nos dá, nos permite, ali no lugar do candidato que está saindo do partido, ele não vai mais sair do partido, ele vai sair da nossa cabeça. Nós iremos à frente da urna eletrônica e diremos a ela do nosso livre-arbítrio quem nós queremos indicar ao partido. Iremos indicar ao partido. Então esse indivíduo chegará no partido não custando coisa nenhuma. Para ter uma ideia do universo que o partido vai poder escolher os seus futuros candidatos, ele vai fazer os candidatos. Os nossos indicados serão transformados em candidatos dentro do partido. E ele vai disputá-los, mas disputá-los dentre aqueles que nós estamos oferecendo ao partido. Só para ter uma ideia do universo que este partido vai encontrar para procurar quem vai aderir a ele, a lei, só no caso dos deputados federais, diz ela que aquele estado que se representa lá no Congresso com 20 deputados, cada partido tem o direito de lançar o dobro, 40. Veja só, uns 30 partidos multiplicado por 40, o enorme universo que vai sair da nossa cabeça primeiro, para depois eles, uma vez transformados em candidatos, eles devolverem ao povo. Mas é melhor ler o que eu escrevi do que tentar dizer isto tudo de cabeça. Vamos ler. A urna eletrônica, sem ensinada, conversará com o eleitor e possibilitará o cumprimento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. O todo poder emana do povo. O que muda? Muda o municiamento do partido. Hoje, o municiamento do partido é feito pela executiva e pelos filiados. A executiva, usando da sua hegemonia, municia a disputa dos cargos a presidente da República, a governadores, a senadores, a prefeitos de cidades importantes e a alguns deputados que serão futuros líderes impostos por esses partidos. Sobra para os filiados gentios, para não dizer gentalha, os que não interessam à executiva. A esta hegemonia partidária, o ministro Aires Brito chama de oligarquia partidária. A sequência inferior faz o todo poder emanar do povo, obedecendo à Constituição, tornando o povo, o eleitor, o municiador de filiados ao partido, que os transformará em candidatos através de um curso de preparo de governantes e os lançará segundo a legislação vigente, como já falamos. Dessa forma, as urnas, como hoje, elas estão nas sessões todas offline. Depois de viajarem de todas as formas possíveis, até em lombo de burro, até em jegue, canoinhas e tudo mais, no ombro de pessoas, elas chegam aos seus destinos
todas caladinhas, não falam com ninguém, elas ficam offline o tempo todo, vão offline e voltam offline. Por este processo, elas serão colocadas online, todas elas do mesmo jeito que o caixa eletrônico está online com o centro cérebro do banco, o dono do banco. Então nós ficaremos online com o centro de computação no TSE, aquele centro que vimos funcionando quando o ministro do TSE visitou locais distantes no Brasil. De lá, à velocidade da luz, os resultados chegaram nesse centro de computação que já existe. Uma vez ligadas online, então, quando o indivíduo for votar, como mostramos no slide anterior, simplesmente, ao invés de fluir por aqui dinheiro, negócios, como é com o caixa eletrônico, vai fluir um único elemento: os nomes das pessoas pensadas durante 14 meses. O resultado do pensar do eleitor durante 14 meses, chegando à velocidade da luz no TSE. Após os indicados serem disputados pelos partidos, eles irão fazer um curso aplicado pelo partido que eles escolheram, que terá um currículo básico, onde se ensinará a Constituição Federal, a Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, aulas ministradas por reconhecidas autoridades em finanças, em segurança, em ensino, em saneamento básico, meio ambiente, saúde, em edificações, enfim, em todas as áreas de interesse governamental. O partido será a escola onde a sociedade vai ensinar o governo a governar. Terminado o curso, os partidos promoverão os seus candidatos de forma homogênea e a custo zero para o erário. Esta forma de apresentar os candidatos já é usual. A mídia tem aquele espaço reservado para os candidatos. Isto vai continuar sendo igual, menos numa coisa. Hoje, aquele candidato cujo partido não tem uma representação expressiva na Câmara, lá no Congresso, ele tem o seu tempo reduzido, como foi o caso do Enéas. Ficou famoso por isso, que ele tinha 1 minuto ou 2 para falar e tinha que falar rapidinho. Isso ele fazia de uma forma exímia. Mas nem todos são Enéas. E este processo dará a todos o mesmo tempo para falar na mídia. Desta forma, atendendo ao princípio constitucional de jamais discriminar a minoria. E fechando todo o processo, virá a escolha final dentre os indicados. A mesma urna que serviu para indicar, serve agora para eleger de vez. Aí está o término do processo, a eleição definitiva. Para sedimentar a ideia do processo, vamos lembrar que, mais uma vez, que o eleitor terá 14 meses para pensar quem ele vai indicar. Isso vai ter um cronograma. Março, o eleitor indica ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais de seu livre-arbítrio quem ele quer que concorra na próxima eleição. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral apresenta aos partidos lista dos indicados para filiação, para que os partidos os disputem até o preenchimento das vagas, segundo lei vigente, como eu tentei explicar. Maio, junho, julho e agosto será o período em que o curso de preparo de governantes vai funcionar. Setembro e outubro, os escolhidos transformados em candidatos pelos partidos concorrem aos cargos através da mídia gratuita. Em novembro, a escolha definitiva. Processo gradativo de implantação do governante sem despesas de campanha. O processo se instalaria em 10 anos. Da seguinte forma: primeira eleição, prefeitos e vereadores de municípios de até 500 mil habitantes. Segunda eleição, deputados estaduais, 2 anos depois.
Terceira eleição, prefeitos e vereadores de municípios de até 1 milhão de habitantes, 4 anos. Quarta eleição, deputados federais e estaduais, 6 anos. Quinta eleição, prefeitos e vereadores de todos os municípios, 8 anos. Sexta eleição, deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República, 10 anos. O vício está na origem do financiamento eleitoral. Eu acho que o parlamento brasileiro funciona como uma espécie de bolsa de valores. A verdade é que as pessoas de boa índole, as pessoas sérias, as pessoas comprometidas com as suas concepções ideológicas são minoritárias no Congresso. Lamentavelmente, aquilo é um balcão de negócio. Cada eleição é importante e você vê como é que acontece. O presidente da República é obrigado a chamar, os Judas para poder ver quantas moedas as pessoas precisam para votar. E é isto que a ideia vai conseguir. Quando ele for assaltar o erário para poder pagar suas campanhas e se perpetuar no poder, ele vai encontrar o cofre vazio. E do zero, ninguém rouba. Do zero, ninguém rouba. O que você vai encontrar aí, ladrãozinho, com certeza, é uma figurinha aí já com as algemas prontas para serem usadas. Se manda, senão aquelas algemas vão funcionar. Se esquecer o saco, claro que vazio, não tem mais nada para roubar, o saco fica vazio. E a dúvida dele vai morrer com ele. E quando isso acontecer, nós vamos conquistar o governante sem despesas de campanha. É isto, simplesmente isto que a ideia mostra ser possível graças à Constituição e graças à tecnologia. Vamos conquistar o governante sem despesas de campanha. Mas para poder realmente fazer isto acontecer, é preciso conhecer aqueles 2 vídeos que eu recomendei. Esta matéria aqui exibida em parte encontra-se completa no YouTube. Basta ir ao Google e digitar "voto direto existe" e acrescentar à frente da frase a palavra YouTube. Digite lá "voto direto existe YouTube". Mas para mostrar que não sou ingênuo quanto ao STF, o que ele pode nos ofertar a não ser mostrar ao Brasil essa ideia, talvez? Para mostrar que não sou ingênuo quanto ao STF, digite também, depois de assistir "voto direto existe", assista também STF Independente. Basta digitar lá no Google STF Independente YouTube. Faltou explicar o que é norma programática e o que é mandado de injunção. Sem esses 2 conhecimentos, fica difícil ver a viabilidade desta ideia. Esta ideia não depende só de mim. Depende de eu encontrar outras pessoas que a entendam e resolvam lutar comigo por ela. Nós estaremos lutando pelo Brasil. Eu não preciso de nada disso, estou no fim, estou no ocaso. Daqui a pouco não mais estarei aí para continuar lutando por essa ideia. Mas podemos levá-las aos jovens. São eles que vão engolir um Brasil ruim deste jeito por conta do que fizemos, ou eles vão aprender um meio pacífico, pela Constituição, de produzir um Brasil que realmente a Constituição quer. Independência ou morte! Independência ou morte! Para que morte? Para que morte? É só casar a urna eletrônica com a Constituição e convidar o irmão dela, o caixa eletrônico, para padrinho. Para que morte? E quando este casamento acontecer, aí sim, entraremos no século XXI com esta democracia. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja.
Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa.